Talvez você tenha clicado neste vídeo porque algo mudou dentro de você. Você ainda crê em Deus, você ainda ora, você ainda acredita nos princípios que sempre acreditou. Mas, mesmo assim, você sente que não é mais a mesma pessoa espiritualmente. Existe um estranhamento interno difícil de explicar. A fé que antes parecia leve, agora pesa. A oração que antes fluía, agora exige esforço. E aquilo que antes te animava espiritualmente hoje parece distante. Em silêncio você começa a se perguntar algo que quase ninguém tem coragem de admitir. O que aconteceu comigo? E essa pergunta não vem de rebeldia, ela vem do cansaço. Vem de quem tentou permanecer forte por muito tempo. Vem de quem continuou crendo mesmo quando parou de sentir. Se você já se sentiu assim, fique até o final deste vídeo. Porque hoje nós não vamos falar de falta de fé. Vamos falar de processos espirituais que quase nunca são explicados. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que muitas pessoas acham que estão se afastando de Deus, quando, na verdade, estão entrando em uma fase mais profunda e silenciosa da fé. E antes de continuar, se esse tema já falou com você de alguma forma, curta este vídeo agora. Isso ajuda o conteúdo a alcançar outras pessoas que estão passando pelo mesmo silêncio que você. Permaneça comigo. O que você está sentindo não é aleatório. E a sua fé pode não estar acabando. Ela pode estar mudando de lugar dentro de você. Você continua fazendo o que sempre fez. Continua acreditando no que sempre acreditou. Mas por dentro, algo parece fora do lugar. E isso não é novo nas Escrituras. Há momentos em que a fé permanece, mas a sensação de presença muda. O salmista expressou isso quando disse: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Salmos 42:5. Ele não havia abandonado Deus. Ele estava confuso dentro de si. Você lê mensagens espirituais, ouve orações, tenta se aproximar, mas parece que nada atravessa a superfície. Não porque você perdeu a fé, mas porque existe um cansaço que não é físico. A Bíblia chama isso de alma abatida. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também viveu esse estado quando escreveu: "Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre?" Salmos 13:1. Essa pergunta não nasceu da incredulidade, nasceu da dor de quem continuou confiando, mesmo sem sentir respostas imediatas. Você já orou e saiu da oração exatamente como entrou? Não pior, mas também não aliviado. E então veio a culpa, porque você pensa que deveria sentir mais, que deveria reagir melhor, que deveria ser mais forte espiritualmente. Mas observe algo importante. Em nenhum momento, Deus repreende Davi por sentir isso. Ele acolhe a honestidade da alma. Talvez você também tenha se perguntado: será que Deus ainda me ouve? Mesmo sem nunca ter parado de orar. Essa pergunta aparece claramente em Lamentações 3, versículo 8. "Ainda quando clamo e grito, Ele exclui a minha oração." Esse texto não descreve abandono real. Descreve percepção humana em meio à dor. Você olha para trás e lembra de quando a fé parecia simples, quando acreditar parecia suficiente, quando tudo parecia mais leve. E agora, mesmo acreditando, tudo exige esforço. O profeta Abacuque também viveu isso quando disse: "Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?" Abacuque 1:2. Ele não estava se afastando de Deus. Ele estava amadurecendo sua relação com Ele. O mais difícil não é o silêncio, é achar que esse silêncio significa reprovação. Mas a Bíblia mostra o contrário. Deus nunca tratou o silêncio como rejeição. Muitas vezes, Ele usou o silêncio como processo. Se você se reconhece nesse momento, comente agora a palavra: permaneço. Isso não é apenas engajamento. É uma declaração espiritual de que, mesmo sem sentir tudo, você continua aqui. E permaneça comigo. Porque agora, precisamos quebrar uma das maiores mentiras espirituais que surgem nesses momentos: a culpa de achar que você está falhando com Deus. Um dos maiores pesos que surgem nesse tipo de fase não é o silêncio,
é a culpa. A culpa de achar que você está falhando espiritualmente. A culpa de pensar que deveria estar sentindo mais. A culpa de acreditar que, se estivesse realmente bem com Deus, tudo seria diferente. Mas a Bíblia nunca ensinou que fé madura é fé sem conflito interno. Pelo contrário, o apóstolo Paulo declarou algo profundamente humano quando disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. Paulo não estava descrevendo rebeldia. Ele estava descrevendo tensão interior. Sentir conflito não significa ausência de fé. Significa que a fé está sendo confrontada pela realidade. Você não está decepcionando Deus por sentir cansaço. Jesus nunca se afastou de quem estava cansado. Ele fez um convite claro em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Note algo importante. Jesus não chamou os fortes, ele chamou os cansados. Se sentir exaustão espiritual fosse pecado, esse convite não existiria. A culpa também aparece quando você se compara com outros, com pessoas que parecem cheias de fogo, sempre animadas, sempre firmes. Mas a Bíblia diz, em 2 Coríntios 10:12, que quem se compara consigo mesmo se torna insensato. Cada pessoa vive um estágio diferente da fé. E Deus não trata processos como falhas. Em Salmo 103:14 está escrito: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não se frustra com a sua limitação. Ele a considera. A culpa faz você tentar performar espiritualmente. Mas Deus nunca pediu performance. Ele pediu relacionamento. Por isso, Romanos 8:1 declara com clareza: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nem mesmo a condenação que você colocou sobre si. Se você carrega essa culpa silenciosa, curta este vídeo agora. Esse simples gesto ajuda outras pessoas que estão lutando em silêncio a encontrarem essa mensagem. E fique aqui comigo, porque agora precisamos entender espiritualmente o que realmente está acontecendo com você e por que esse momento não é o fim da sua fé, mas uma transição. O que você está vivendo não é afastamento, é transição. Na Bíblia existem momentos em que Deus se torna menos perceptível, não porque se ausenta, mas porque muda a forma como se revela. Isso aconteceu com Jó. Em meio à dor, ele declarou: mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Jó 23:8. Existe uma fé que nasce do entusiasmo, e existe uma fé que nasce da travessia. Quando Deus silencia, Ele não está punindo, Ele está aprofundando. Isaías 30:21 diz: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas antes de ouvir essa voz clara, muitas vezes vem o silêncio que nos ensina a escutar de outra forma. Jesus também viveu isso. Na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Isso não foi falta de fé. Foi o cumprimento de um propósito maior. Se até o filho passou por um momento em que a presença pareceu distante, por que você acha que isso não faria parte do seu crescimento espiritual? Deus amadurece a fé quando retira o apoio das sensações. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito: porque andamos por fé e não por vista. E vista aqui não é apenas o que se vê com os olhos, mas o que se sente com o coração. Esse processo separa duas coisas: a fé que depende de sentir e a fé que decide permanecer. Se você está aqui até agora, se inscreva no canal e ative as notificações. Este conteúdo existe para fortalecer pessoas que estão aprendendo a permanecer mesmo no silêncio. E agora que você entende o que está acontecendo espiritualmente, é hora de ouvir o que Deus deseja fazer dentro de você nesse processo. Se existe algo que você precisa ouvir agora, é isso: Deus não se afastou de você. Mesmo quando você não sente, mesmo quando a oração parece seca, mesmo quando a fé parece silenciosa, a Bíblia nos lembra que Deus permanece constante.
Ele não muda conforme o nosso estado emocional. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, 6. Isso significa que o amor dele por você não diminui quando você está cansado. Talvez hoje Deus não esteja pedindo intensidade, Ele esteja pedindo permanência. Existe um tempo em que Deus sustenta você com emoção, e existe um tempo em que Ele sustenta você com presença silenciosa. O profeta Elias também passou por isso. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas estava na voz mansa e delicada. 1 Reis 19. Nem toda manifestação de Deus é intensa. Algumas são suaves, e só percebe quem desacelera. A direção para esse tempo não é se cobrar mais, é se apoiar melhor. Continue orando, mesmo sem sentir. Continue confiando, mesmo sem entender. Continue presente, mesmo quando tudo em você quiser se afastar. Isaías escreveu: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 31. Esperar não é ficar parado, é permanecer confiante, mesmo quando nada parece acontecer. Se esta palavra está trazendo descanso ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E fique aqui comigo, porque agora vamos fazer algo importante juntos. Vamos transformar esse entendimento em oração. Talvez enquanto você ouvia tudo isso, algo foi se organizando dentro de você. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque o peso diminuiu. Às vezes, Deus não explica tudo, Ele apenas acalma. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Ela não depende de lógica, ela envolve. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda responde à voz de Deus, mesmo que seja apenas com silêncio. E o silêncio também pode ser uma forma de oração. Há momentos em que não conseguimos formular palavras, mas Deus entende o que o coração não consegue expressar. Romanos nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Agora não é o momento de se explicar para Deus, nem de se justificar. É apenas o momento de estar. Se puder, desacelere por alguns instantes, respire e permita que essa oração seja um descanso, não um esforço. Antes de começarmos, se você deseja entregar esse momento a Deus, escreva nos comentários: eu confio. Isso é um passo simples, mas poderoso de rendição. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti como estamos, sem máscaras, sem explicações elaboradas, sem força para fingir que está tudo bem. Tu conheces cada coração que está ouvindo esta oração. Conheces os pensamentos que não foram verbalizados. Conheces o cansaço que ninguém vê. A Tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece o nosso interior. Salmos 139. Por isso, entregamos a Ti aquilo que está pesado demais para carregar sozinhos. Pai, muitas vezes tentamos ser fortes quando, na verdade, estamos apenas exaustos. Tentamos manter uma fé que parece silenciosa. Tentamos permanecer mesmo quando não sentimos nada. Hoje nós pedimos: tira de nós a culpa. Tira de nós a ideia de que estamos falhando contigo. Ensina-nos a permanecer, mesmo no silêncio. Ensina-nos a confiar, mesmo sem respostas imediatas. A Tua palavra nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34, 18. Aproxima-te agora de cada pessoa que ora junto comigo, não com exigências, mas com cuidado. Renova forças, restaura a esperança, sustenta a fé que parece frágil, mas ainda está viva. E mesmo que nada mude externamente hoje, que algo se organize internamente. Nós escolhemos confiar. Nós escolhemos permanecer. Nós descansamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração encontrou você em um momento sensível, saiba de algo importante. Você não chegou até aqui por acaso. Existem fases em que Deus não faz barulho, Ele faz profundidade. E se hoje você não sentiu grandes emoções,
mas sentiu paz, isso já é resposta. A Bíblia nos lembra que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Sua fé não terminou. Ela está sendo fortalecida em silêncio. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta agora. Esse gesto simples ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para outras pessoas que precisam exatamente disso hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui nós caminhamos juntos, em tempos de silêncio, reconstrução e esperança. E se você sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que está tentando permanecer, mesmo sem entender tudo. Escreva nos comentários a palavra permaneço. Isso não é apenas interação, é uma decisão. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça.